A triste realidade de canibalismo por trás do conto de fadas de João e Maria. Para quem conhece a história, eles escaparam por poucos de serem comidos por uma bruxa canibal. Mas muitos outros europeus não tiveram a mesma sorte. O canibalismo faz parte da história humana e assolou o continente em épocas de grandes fomes. Quem diz que gostaria de ter uma vida de conto de fadas não sabe o que está falando. O mundo dos livros infantis é cheio de violência, crueldade e principalmente pobreza. Pegamos a história de João e Maria como um exemplo. A história narra a vida de uma família que é tão, mas tão pobre que a madrasta resolve abandonar os filhos na floresta porque os pais não conseguem mais alimentá-los. As crianças vagam pela floresta escura até encontrar uma casa de uma bruxa que decide comê-las. Os irmãos Grimm, no prefácio do seu livro de historinhas, contam que João e Maria não era uma peça de ficção, mas sim uma história baseada na realidade, de tão comuns que eram os abandonos de crianças na floresta no século XIX. Mesmo a bruxa comedora de criancinhas não era uma licença poética. A fome nos séculos e milênios passados era extrema e não são raros os registros de gente que partiu para o canibalismo para sobreviver. Arqueólogos descobriram que nossos ancestrais pré-históricos, por exemplo, bem curtiam comer uns aos outros. Foram encontrados ossos humanos com marcas de dentes, em padrões muito parecidos com os achados em ossos animais, sinal de que algum ancestral nosso andava roendo restos de carne humana. Também foi encontrado sangue humano em panelas pré-históricas e nas fezes fossilizadas de nossos ancestrais. O hábito de comer pessoas era tão comum que há até marcas genéticas de mecanismo de defesa no nosso DNA, desenvolvidos especificamente para proteger contra doenças que surgem quando se come carne humana. Na época em que os contos de fadas foram escritos, o hábito não estava extinto. A humanidade nunca deixou de recorrer ao canibalismo em épocas de fome severa. Na Prússia, por exemplo, a escassez foi tanta entre 1708 e 1711 que 41% da população morreu. Duas grandes fomes também atropelaram a França entre 1693 e 1710, matando mais de 2 milhões de pessoas. Assim, o canibalismo acabou saindo da lista de tabus. O historiador J. Rubin conta que, nos séculos 11 e 12, havia feiras de carne humana na Inglaterra e na França, e que há relatos de pais comendo seus bebês em momentos de extrema pobreza. Para quem acha que o mundo dos contos de fadas é sempre feito de finais felizes, espero não ter estragado a infância de vocês. E deixe aí nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, que continuarei trazendo para vocês.